Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de Estudando o Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no episódio de número 252. Lembrando a todos que continuamos estudando o livro Ceifa de Luz. Hoje, o podcast traz uma análise do capítulo 9, intitulado A Perda Irremediável. Um estudo muito interessante preparado pelo nosso companheiro Sandro Moreira. Então, Sandro Moreira fez a sua análise desse capítulo, trazendo também bibliografias complementares, e o texto elaborado pelo Sandro foi narrado nesse podcast pelo Fabiano. Lembrando que na descrição, consta aí as nossas bibliografias complementares, que convidamos todos a aprofundar o tema, a fazer uma análise também individual. E lembramos também que ao final deste podcast temos uma poesia, hoje da poetisa Alta de Souza. E na sequência faremos nossa oração de encerramento, convidando a todos a elevar o seu pensamento, aqueles que se sentirem à vontade, coloquem sua água para fluidificar, sempre na confiança que a espiritualidade amiga nos auxilia e nos conduz. E lembrando ainda, caros amigos, que às 17h50 teremos nossa live ao vivo. Então o Sandro estará trazendo uma outra análise, fazendo um aprofundamento, trazendo alguns pontos principais deste podcast. E ele terá como convidada a Anísia, além do Ítalo, que está sempre conosco, a Alana, e o Fabiano coordenando hoje o podcast. Então, mais uma vez convidamos. Vamos ouvir? Olá, aqui é o Fabiano Salles e uma vez mais eu tenho a grata oportunidade de emprestar a minha voz ao companheiro Sandro, que preparou as reflexões de hoje em torno do capítulo 9 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado A Perda Irremediável. Desta vez, me permiti duas pequenas contribuições no comentário do Sandro, que eu vou distinguir no decorrer desse episódio que ele preparou. Iniciemos, portanto. A lição trazida por Jesus, essencialmente, nos convida a procurar alargar a nossa visão perante as situações que vivenciamos ao longo de nossa jornada. Compreensivelmente, nos dedicamos quase que integralmente para o desfrute de momentos prazerosos, através do conforto material, e nos esforçamos ao máximo para que as dificuldades apareçam com a menor frequência possível em nossas vidas. Não há nada de mal em tal comportamento, desde que não seja prejudicial ao próximo ou a nós mesmos. Quando, apesar de nosso empenho em sentido contrário, os reveses se façam presentes em nosso caminho, tenhamos a certeza de que não é por acaso, e sim como oportunidade de crescimento espiritual, seja através da expiação, quando temos a possibilidade de resgate de situações pregressas em que não agimos como deveríamos, seja através da prova, em que somos testados a passar por situações difíceis, para averiguação de quão consolidadas estão nossas virtudes, ou para servirmos de instrumentos junto à espiritualidade, para que possamos ser exemplos aos irmãos que compartilham conosco a experiência terrena. Aqui eu vou fazer um breve comentário que é meu, do Fabiano. Eu me lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, encontramos nos itens 5 a 7 um trecho que é de autoria do próprio Allan Kardec, intitulado O Ponto de Vista. Assim, ressaltamos nas palavras do codificador alguns trechos que se relacionam aos comentários do Sandro.
diz assim lá: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Em outro trecho mais adiante, continua o codificador: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Retomemos então as considerações do Sandro sobre a lição. Outro ponto trazido por Cristo se refere à riqueza material. O dinheiro, desde que obtido de forma lícita, não representa em si um problema. A questão é a forma como ele é utilizado. Através dos recursos financeiros, empregos são gerados, possibilitando o sustento das famílias. Ocorre o desenvolvimento tecnológico, acarretando a produção de medicamentos, alimentos mais saudáveis, enfim. Entretanto, quando a avareza se faz presente e o vil metal é mantido em cofres próprios ou destinado à aquisição de bens apenas para satisfação pessoal, certamente converter-se-á, parafraseando a lição, em pesada cruz, seja durante a própria encarnação, por exemplo, através da aproximação de irmãos também apegados ao dinheiro, seja após a morte, pela ligação doentia àquilo que julgava lhe pertencer. No mesmo parágrafo, que se refere ao dinheiro, a lição faz menção à necessidade de se ter evidência no mundo, assunto que não poderia ser mais atual, pois é o que move bilhões de pessoas a diariamente dedicarem horas às redes sociais. E, quando a quantidade de likes e curtidas é julgada como insuficiente, consequências negativas são observadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nunca houve tantos casos de ansiedade e autoextermínio, principalmente entre jovens do sexo feminino, devido à suposta não aceitação por parte das pessoas que lhes seguem nas redes sociais. Assim como o dinheiro, o problema não está na tecnologia em si, mas também da forma como é empregada. Obviamente que a compulsão pelo destaque se dá de diferentes formas e, num mundo de aparências, muitos se endividam, comprometendo o equilíbrio financeiro por conta de tal objetivo. Até mesmo nos templos religiosos, onde a humildade deveria ser uma premissa, a hierarquia, que deveria ser apenas por uma questão organizacional, acaba hiperinflando egos naqueles que ocupam determinados cargos. A lição se encerra nos lembrando de que a experiência terrena é extremamente efêmera, passageira e, quando se encerra, nos coloca a todos em situação de igualdade, de modo que cada um de nós, indistintamente, será responsabilizado por seus atos. Desta forma,
Busquemos aproveitar o tempo a fim de conquistar os bens que nos engrandecem espiritualmente, possibilitando a nossa lapidação, o nosso aprimoramento. E aqui eu, Fabiano, coloco o meu segundo e último adendo na finalização. Na mitologia grega, temos o tempo representado por dois deuses distintos, Cronos e Kairos. O primeiro representa o tempo linear, ele simboliza a passagem contínua do tempo. E não é por outra que dizemos até hoje o tempo cronológico. Mas o segundo, Kairos, simboliza justamente o chamado tempo oportuno, ou seja, aquele onde as oportunidades se revelam. Não por outro motivo, ele é representado por uma figura curiosa. É caracterizado por possuir cachos de cabelo apenas sobre a testa, sendo calvo na parte de trás da cabeça, em uma alusão às oportunidades que só podem ser devidamente capturadas quando vêm ao nosso encontro, nunca depois que já passaram. Possui também asas nas costas e nas pernas, pois o momento favorável é sempre rápido e fugaz. E uma navalha na mão. Não basta tentar caçar a oportunidade, é também preciso fazê-lo com virtude e habilidade, ou a tentativa pode facilmente ferir e ser fatal, quando a oportunidade vira tragédia. Assim, que possamos sempre nos lembrar da música infantil da nossa época de evangelização, que já nos alertava. O tempo de servir tem um nome, se chama agora. Tenhamos todos uma excelente semana, repleta de luz e de oportunidades. Vamos então, nesses instantes, ao nosso momento de oração. E iniciamos com a poesia Onde Estiveres, de Alta de Souza. Enquanto o dia canta, enquanto o dia esperanças e flores te revela, segue na estrada primorosa e bela da bondade que atende, ampara e cria. Não desprezes o tempo que te espia por santa e infatigável sentinela. E a alma do amor que se desencastela, perdoa, alenta e crê, serve e confia. Lembra-te enquanto é cedo, tudo, o tempo extingue generoso e mudo, menos o eterno bem que, excelso arde. E onde estiveres torturada embora, faze do bem a luz de cada hora, antes que a dor te ajude, triste e tarde. E sentindo as vibrações deste poema, desta poesia, que deixemos nossos corações vibrar nas faixas de esperança e de amor que a Divina Misericórdia nos envolve. Reflitamos sobre o que já somos, o que podemos ainda ser, mas acima de tudo lembremos de quão bela é a vida. Olhemos com amor todos aqueles que nos cercam, enxerguemos as oportunidades que se fazem e valorizemos tudo e todos. E lembrando o convite da poetisa, onde estivermos torturada embora, façamos do bem a luz de cada hora, e que assim possa ser sempre.